Fala, galera! Se você assistiu ao filme Um Sonho de Liberdade, e é bastante provável que você assistiu, então você sabe, a fuga de uma prisão pode se transformar em uma história emocionante e até um pouco inacreditável. E, embora esse filme não seja baseado em fatos reais, um enredo faz lembrar muitos casos em que presos conquistaram a liberdade, além de demonstrarem uma coragem notável e uma perseverança sobre-humana. Hoje, vamos falar sobre eles. Cada uma dessas histórias merece seu próprio filme, por isso não tenha nem dúvida. Será muito interessante. Você verá pessoas únicas que nada, nem ninguém consegue manter na prisão. Vamos lá! Fuga escorregadia. Para conhecer melhor a primeira pessoa de hoje, voltaremos a 2012, porque foi naquele ano em que essa história de fuga aconteceu. Choi Gabi-bok é um homem da Coreia do Sul que, na época dessa história, tinha acabado de fazer 50 anos. Ao longo de sua vida, este homem praticou yoga, por isso era muito flexível. Temos que concordar que, por enquanto, a impressão que ele dá é bastante positiva, mas mesmo assim, Gabi-bok foi para detrás das grades. A polícia prendeu o homem sob suspeita de que ele roubou um carro, um cartão de crédito e invadiu a casa de uma pessoa. Gabi-bok insistia tanto que era inocente que não quis aceitar a sua prisão supostamente injusta. No dia 17 de setembro de 2012, ele cometeu uma ousada, uma escorregadia fuga. Por que escorregadia? Porque Choi Gabi-bok esperou até que os guardas no corredor adormecessem, se melecou com um creme antibiótico e então passou por um estreito buraco na porta da cela, normalmente usado para servir comida. Vale lembrar que o tamanho dessa janela era de 15 por 45 centímetros. Parece que seria impossível para uma pessoa comum fazer isso, mas como já dissemos, Choi Gabi-bok praticava yoga e era incrivelmente flexível. A fuga, no entanto, não teve sucesso. Gabi-bok não foi longe. Ele se escondeu em uma caixa no telhado de um prédio, não muito longe da penitenciária. Ele foi preso novamente e colocado em uma cela, mas desta vez com uma janela de comida menor. Amendoim Salvador. As fugas da prisão acontecem, na verdade, com bastante frequência. Metade delas por causa da engenhosidade humana e a outra metade por causa de erros humanos banais. Esta história aconteceu nos Estados Unidos, no Alabama. Quando um novo funcionário conseguiu um emprego como carcereiro em uma prisão local, ele provavelmente sabia que não seria fácil. No entanto, ele nem imaginava que seria tão difícil. Em 2017, os detentos dessa prisão decidiram se aproveitar da inexperiência do novo carcereiro, que ainda não tinha tido tempo para se acostumar e memorizar o mapa da prisão. Os criminosos usaram manteiga de amendoim para alterar levemente as placas das portas no corredor. Ela foi distribuída na sala de jantar. No entanto, os prisioneiros combinaram de não comer essa manteiga, senão guardá-la para fazer o trabalho sujo mais tarde. No dia marcado, o trabalho foi feito com tanto cuidado que as portas não causaram qualquer suspeita. E quando um dos prisioneiros pediu ao carcereiro que abrisse a porta, que supostamente era da sua cela, ali havia uma saída da prisão. Depois disso, era só uma questão de detalhes: sair do prédio e pular uma cerca. No total, naquele 31 de agosto, 12 prisioneiros escaparam da prisão. Mas, em liberdade, a engenhosidade não os ajudou muito. Dentro de 3 dias, todos que escaparam foram pegos. Não milagre de Natal. Se alguém resolvesse fazer uma pesquisa com prisioneiros ao redor do mundo, temos certeza de que o sonho da maioria deles seria a liberdade. Em dezembro de 2016, pouco antes do Natal, um prisioneiro de Cook County, Tennessee, recebeu o presente mais desejado: uma boa ideia de como escapar de sua cela. No dia 25 de dezembro, no início da manhã, os carcereiros da prisão notaram que havia poucas pessoas em uma cela comum para quase 20 pessoas. A próxima coisa que chamou a atenção foi um mictório quebrado. Entender o que aconteceu não foi difícil. Durante a noite, os prisioneiros quebraram o mictório e, junto com ele, um pedaço da parede. Mais tarde, as autoridades descobriram que, devido a vazamentos constantes, os parafusos do encanamento que estavam presos à parede estavam enferrujados. E é por isso que não foi tão fácil fazer um buraco na parede. A fuga levou apenas 6 minutos. E isso, no entanto, foi mais do que suficiente para que 6 prisioneiros fugissem. Eles foram pegos e presos novamente de maneira bastante rápida. Mas essa história conquistou um lugar de honra em nossa lista mesmo assim. Exceção às regras.
Uma prisão de segurança máxima deve ter um alto nível de segurança, né? E, de fato, a penitenciária de Clinton, Nova York, era conhecida por sua reputação impecável. Desde a sua inauguração em 1845, nenhuma pessoa escapou dali. No entanto, em 2015, algo deu errado. 2 prisioneiros escaparam de uma só vez, ambos condenados por assassinato. Os homens chamados Richard Matt e David Sweat estavam cumprindo uma sentença de prisão perpétua, portanto, não tinham nada a perder. Por incrível que pareça, eles conseguiram encontrar cúmplices entre os funcionários da prisão que enganaram os detectores de metal e levaram ferramentas elétricas para eles. Então, no dia 6 de junho, uma fuga extremamente ousada foi cometida. Os criminosos conseguiram fazer um buraco na parede, apesar dela ser reforçada. Os homens saíram das celas e depois usaram os túneis e escotilhas de ventilação para deixar a prisão. Ambos os criminosos estavam armados, muito perigosos e, ao contrário de todas as pessoas anteriores deste vídeo, não foi tão fácil pegá-los. Durante 3 semanas, o país inteiro assistiu ao desenrolar do drama criminal. O serviço de delegados dos Estados Unidos incluiu Matt e Sweat na lista dos 15 fugitivos mais procurados do país. Os criminosos primeiro queriam ir para o México, depois decidiram ir para o Canadá. A operação para capturá-los se tornou a maior da história recente dos Estados Unidos e custou 23 milhões de dólares. No final, os criminosos foram detidos a apenas alguns quilômetros da fronteira. Richard Matt morreu durante a detenção. David Sweat foi levado de volta à prisão. Liberdade pelo teto. Até mesmo a mídia reconheceu que os acontecimentos dessa fuga parecem mais a trama de um elaborado filme. Mais uma vez, a história aconteceu nos Estados Unidos, em uma prisão do condado de Monterey, na Califórnia. Os protagonistas foram os prisioneiros Santos Fonseca e Jonathan Salazar, ambos condenados por assassinato. Apesar de todo o território da prisão, obviamente, ser protegido e estar sob vigilância 24 horas por dia, os homens conseguiram enganar os guardas mesmo assim. Não se sabe ao certo como, mas Fonseca e Salazar encontraram um pequeno ponto cego no banheiro que não era registrado por nenhuma das muitas câmeras de vigilância. No dia 3 de novembro de 2019, à noite, os homens passaram várias horas fazendo um buraco no teto. Todo esse tempo, eles passaram despercebidos e às 3 da madrugada, eles passaram de prisioneiros a fugitivos. Apesar do buraco ser pequeno, media apenas 20 por 56 centímetros. Tanto Santos como Jonathan saíram sem dificuldade. Através de canos e dutos de ar, chegaram a uma área técnica e depois deixaram o prédio por uma portinha. Depois de alguns dias, no entanto, os dois foram detidos. Maravilhas do descuido. Gostamos muito de contar alguma história com arrombamento de cadeados, destruição de grades e escaladas de paredes ao estilo Homem-Aranha, mas infelizmente, dessa vez tudo foi muito simples. Noah Pisano, de 23 anos, arranjou umas roupas de civil, vestiu-as e depois simplesmente saiu da prisão. Sim, você ouviu direito. As câmeras de vigilância registraram o cara indo de um cômodo para o outro, bem como o fato de que alguém na sala de controle, por engano, deu ao preso acesso à saída. Após esse incidente, as autoridades tiveram uma conversa séria com os funcionários da prisão do condado de Pima. Já o Noah acabou sendo pego na manhã seguinte. A fuga só piorou a sua situação e sua sentença acabou sendo aumentada. Uma história parecida aconteceu no Novo México em 2017. O prisioneiro Raymond Lopes encontrou roupas de civil e as vestiu. Então, ele observou quando alguém entrou na prisão pela porta da frente. Como ela não estava trancada, o homem aproveitou a chance sem hesitar. Em alguns minutos, ele já estava numa estrada e partiu em direção à cidade mais próxima. Mas ele se esqueceu de um pequeno detalhe. Para não causar suspeitas, Raymond não levou as sandálias da prisão com ele. O homem descalço e confuso, no entanto, despertou suspeitas do mesmo jeito. E pouco depois, a polícia parou o cara. O mais engraçado é que, como mostram as imagens, eles conversaram com Raymond educadamente, ofereceram ajuda. Ninguém nem pensou que aquele era um criminoso em fuga. Como você pode imaginar, Lopes não conseguiu escapar. Troca de identidades. Apesar de que, tecnicamente, essa pessoa alcançou a liberdade quando saiu da prisão, sem se esconder de ninguém nessa história, nem tudo é tão simples. Se houvesse um prêmio no mundo para o prisioneiro mais astuto, não hesitaríamos em entregá-lo em 2013 a Rocky Marquez, que está cumprindo sua sentença por contrabando de drogas em uma prisão de Detroit. De alguma forma que só ele sabe, o homem conseguiu fazer um acordo com outro prisioneiro que logo seria libertado sob fiança. Hey, both of y'all sit down. Os criminosos trocaram suas pulseiras de identificação e assim, Rocky deixou a prisão sem qualquer problema, fingindo ser outra pessoa. Se você acha que isso pode acontecer apenas uma vez, está seriamente enganado. O Rocky fez exatamente a mesma coisa 8 meses antes, em uma prisão em Phoenix. Felizmente, ambos os casos terminaram com uma rápida captura. Dinheiro traz felicidade.
Se você é uma pessoa com dinheiro e influência em certos círculos, isso significa que, primeiro, fugir não é tão difícil. Bem, e segundo, que sua vida se transforma em um sucesso de bilheteria rapidinho. Foi exatamente o que aconteceu com o Redouane Faid. O homem de 48 anos é um gangster francês, um fugitivo em série e, simultaneamente, o criminoso mais procurado na França em 2013. Redouane escapou da prisão pela primeira vez em 2013 mesmo. A história ficou marcada pelo grande número de explosivos e guardas da prisão como reféns. A fuga de 2018 acabou sendo muito mais interessante. 3 cúmplices armados ajudaram a resgatar o gangster. Você não vai acreditar. Em um helicóptero. Primeiro, os cúmplices utilizaram drones para examinar cuidadosamente os arredores e fazer um plano. Então, no dia 1º de julho, às 11h30, 2 homens armados invadiram a sala de visitas, onde Redouane estava conversando com seu irmão naquele momento. Bombas de fumaça ajudaram a levar o gangster para o pátio da prisão, onde um helicóptero o esperava. Roubado, é claro, junto com o instrutor de um aeroporto nas proximidades. Essa fuga planejada foi bem sucedida. Redouane foi capturado somente 3 meses depois. Agora, o homem está sob custódia, mas, francamente, estamos aguardando a continuação dessa história. Fuga rápida demais. Esperar ansioso, inventar um plano, combinar com outros prisioneiros e fazer buracos. O próximo criminoso da lista fez tudo isso. Brandon Lee Powell, um prisioneiro do estado de Ohio, escapou no dia 4 de agosto de 2017. Naquele dia, este homem foi enviado de um centro de psiquiatria de um hospital para a prisão, sob a supervisão de um policial local, quando a situação rapidamente saiu do controle. Percebendo que essa poderia ser a única chance de escapar, Powell atacou o motorista da van, fazendo o carro deslizar para dentro de uma vala. Na confusão, o criminoso pegou uma arma e depois forçou o policial a soltá-lo. O que aconteceu depois, não precisamos nem dizer. O fugitivo, obviamente, algemou o policial ao carro, quebrou o rádio, pegou todas as armas e foi assim. Criminoso honesto. Essa história é um pouco diferente daquelas que contamos hoje, e é basicamente por isso que ela é notável. No final de setembro de 2018, a Indonésia foi atingida, primeiro por um terremoto terrível e depois por um tsunami. Havia muitas vítimas e destruição e, infelizmente, o prédio de uma prisão na cidade de Palu foi gravemente afetado. Obviamente, os criminosos não poderiam perder a oportunidade de escapar. Cerca de 600 pessoas fugiram naquele dia, mas havia um criminoso único entre elas. Quando o pânico diminuiu, Andy Ahmad, condenado por um tiroteio, não só voltou à prisão para terminar de cumprir a sua sentença. Depois, descobriram que durante o terremoto, ele tentou desencorajar os colegas da cela de fugir. Quando perguntado por que ele voltou, Andy deu uma resposta simples. Ele já tinha cumprido 6 anos de prisão. Faltava exatamente 1 ano, porque ele fugiria e prolongaria sua própria sentença. E por último, deixamos um pequeno bônus para você. Você não achou que deixaremos você sem uma história sobre a lendária Alcatraz, né? Esta prisão federal foi aberta em uma ilha perto de São Francisco em 1934. Em 29 anos de funcionamento, apenas 14 tentativas de fuga foram registradas, quase todas terminando em fracasso para os criminosos. Alguns foram baleados, outros se afogaram, outros foram simplesmente devolvidos à prisão à força. No entanto, existe no meio desse número um caso que até agora confunde muitas pessoas. Não é por acaso que, em certos círculos, recebeu o nome de maior fuga da história dos Estados Unidos. Os irmãos John e Clarence Anglin, assim como o seu amigo Frank Morris, tentaram escapar em 11 de junho de 1962. Como se fosse mágica, eles saíram das celas, subiram no telhado e não tiveram medo nem da água fria, nem das correntes perigosas. Eles nunca foram encontrados, nem mortos, nem vivos. E, portanto, costuma-se considerar que nenhuma pessoa conseguiu escapar da prisão de Alcatraz. Meio século depois, no início deste ano, a inteligência artificial permitiu refutar essa informação. Um programa de reconhecimento de rostos examinou fotografias de 1975 e, em uma delas, encontrou os irmãos Anglin no Brasil. A probabilidade de serem os mesmos rostos era de quase 100%. Em 2018, foram encontradas cartas supostamente escritas por John, dizendo que eles conseguiram escapar. Então, na verdade, a fuga da prisão de Alcatraz realmente aconteceu.